Fouad Noman faleceu. E agora? O ex-prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, faleceu no dia 26 de março de 2025 aos 77 anos de idade. Filiado ao Partido Social Democrático, PSD, Fouad esteve como prefeito de Belo Horizonte desde 2022 até que veio a falecer devido a uma parada cardiorrespiratória por consequência de um câncer no sistema linfático. O ex-político teve grande destaque quando foi secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e também consultor do FMI. No estado de Minas Gerais, foi secretário de Estado da Fazenda entre 2003 e 2006. Em seguida, entre 2007 e 2010, foi secretário de Transportes e Obras Públicas. Foi também presidente da Gasmig entre 2011 e 2012. Do governo de Antônio Anastasia, na época filiado ao PSDB, Noman foi secretário de Estado extraordinário para a coordenação de investimentos. O político foi secretário municipal de Fazenda de Belo Horizonte entre 2017 e 2020, no primeiro mandato de Alexandre Calil na prefeitura de Belo Horizonte. Noman foi convidado para compor a chapa como vice-prefeito nas eleições municipais em 2020, sendo eleito em primeiro turno na capital mineira. Após a renúncia de Calil em 25 de março de 2022 para sua candidatura ao governo do estado, Noman tornou-se prefeito da capital mineira. Mas o que poucos disseram durante todo esse tempo, especialmente jornalistas e opinadores públicos, foi a respeito das controvérsias envolvendo o ex-prefeito de BH. Para isso, sabe-se muito bem o porquê. Todo o aparato midiático, inclusive o regional, é maciçamente dominado pela esquerda. 100% das matérias jornalísticas produzidas e entregues à população, seja através do rádio, da televisão ou até mesmo das publicações impressas, possuem viés ideológicos esquerdistas bem evidentes. Por exemplo, a filha do atual prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, chamada Giovana Damião, atual apresentadora do jornal Tá Na Hora Minas, do canal TV Alterosa, filiada ao SBT, enquanto seu pai disputava a vaga como vice-prefeito, fez publicações nos stories do seu Instagram a favor da candidatura do seu pai e também do falecido Fouad em 2024, clamando para que os seus seguidores votassem nos dois para que evitassem a direita no poder. Segundo ela própria, um direitista como o antigo candidato à prefeitura, Bruno Engler, poderia ser um perigo para a cidade. E por isso todos deveriam votar em Fouad, o velhinho bonzinho de suspensório com rostinho doce e agradável que só queria trazer paz e progresso para a capital. Mas será que era verdade? Em primeiro lugar, extrema-direita deveria ser uma expressão melhor estudada. O que é ser extremista, afinal? Defender o aborto ou ir contra a morte de crianças no ventre? Defender o armamento civil ou permitir que milhares de pessoas inocentes sejam assassinadas anualmente? Defender a ideologia de gênero ou proteger crianças, jovens e adolescentes de uma visão nefasta em prol da destruição dos valores cristãos? Defender o voto impresso ou permitir que os mesmos políticos da velha aliança continuem destruindo o país por vias antidemocráticas? O que grande parte das pessoas não sabem, graças aos palhaços que se apresentam aos montes na mídia, é que a esquerda foi sim a responsável pelos maiores genocídios da história, especialmente com Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Che Guevara e Fidel, Pol Pot, Mussolini e por aí vai. Nada na história da humanidade matou tantas pessoas inocentes quanto o comunismo e o socialismo. Pode juntar todas as guerras, todas as catástrofes naturais, todas as doenças, nada é tão destrutivo quanto a cultura comunista, cuja foi responsável por assassinar mais de 100 milhões de pessoas só no último século. Em segundo lugar, qual moral possui o dito Partido Social Democrático para falar sobre democracia? Quem é que não sabe que alguns dos seus membros já estiveram na lista do mensalão, como o deputado federal Rogério Ross, do Distrito Federal, acusado de ter recebido propina por parte de Durval Barbosa, ou então do ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab, que já namorou o apoio ao PT, fazendo discursos cheios de elogios a Dilma Rousseff. Ele mesmo, Kassab, com mais de 2 décadas de escândalos de corrupção, acusado de dar presentes bilionários às empresas de telefonia, chefiar um esquema de corrupção em cemitérios municipais e em unidades da Secretaria Municipal dos Esportes, tem um aumento patrimonial de 316% em apenas 4 anos, protagonista da máfia do ISS, Imposto sobre Serviços, acusado de improbidade pelo Ministério Público Estadual por omissão em esquema de pagamento de propina para comercialização de boxes na Feira da Madrugada, no Pare, região central de São Paulo, alvo da Operação Lava Jato, tendo recebido aí 20 milhões de reais quando era prefeito de São Paulo e ministro das cidades no governo Dilma. E pasmem, o dinheiro teria sido usado
para criar o partido PSD, ou seja, o Partido Social Democrático nada mais é do que uma associação formada e oficializada por meio do dinheiro da corrupção, do qual Fuad fez parte e ainda tinha orgulho de dizer. Não podemos esquecer também que Rodrigo Pacheco, muitíssimo bajulado pela mídia belo-horizontina, como a Rádio Itatiaia e a TV Alterosa, também faz parte do PSD. Ele mesmo, o ex-presidente do Senado que tinha tudo para dar início ao impeachment contra os ministros autoritários do STF. Contudo, não o fez, porque tem inúmeras controvérsias envolvendo seu nome. Impôs limites à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, criou condições para a governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e barrou as iniciativas para afastar juízes do Supremo Tribunal Federal, prerrogativa exclusiva do Senado. Também, em agosto de 2022, o senador Alessandro Vieira, do PSDB do Sergipe, trouxe à tona uma notícia crime do STF contra Pacheco e Alcolumbre por corrupção ativa, alegando que recebeu 50 bilhões de reais em emendas do chamado orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em fevereiro de 2021. E aí, jornalistas, por que vocês não fazem essas observações? Por que não apresentam matérias completas estabelecendo relações entre os partidos e os seus candidatos? Quem é antidemocrático e extremista, afinal? E aí, dona Giovana Damião, qual era o perigo da direita que você chama de extrema? Era tirar o cargo do teu pai de vice-prefeito, sendo agora empossado por conta da morte do Fuad? Ou é simplesmente porque você aprendeu na tua faculdadezinha que a direita é fascista, retrógrada e odiosa? Mas não se preocupe, não vou te sacrificar. Aqui neste canal todo mundo sabe que o ambiente cultural brasileiro é uma desgraça mesmo, doentio, e não forma ninguém decente. Basta fazer uma análise concreta dos fatos. E se tivesse sido Bruno Engler o falecido, será que a mídia belo-horizontina teria feito uma homenagem cheia de puxa-saquismos, repleta de cortejos discretos só por ele ser um candidato da direita? É óbvio que não. O máximo que fazem é crucificar o outro lado, esmagar a opinião contrária. Basta ver o que fazem com a Rita Mundim na Itatiaia, por exemplo. Uma única opinadora liberal e direitista em meio a inúmeros palpiteiros semi-analfabetos com seus corações inflados de ódio contra o posicionamento da mulher. É justamente isso que vocês fazem. Juntam-se com outros 1000 covardes e ficam corajosos. Em terceiro lugar, o que foi que Fuad fez de tão bom para a cidade de Belo Horizonte? Em sua campanha disse que iria baixar o preço da passagem. Chegou 2023 e o que ele fez? Sancionou a lei que previa subsídio de 237,5 milhões de reais às empresas de ônibus. Além da bagatela que as companhias receberam, o povo belo-horizontino ainda teve que sofrer com o aumento da passagem, que no referente ano chegou a R$ 6,00. Ah, mas teve reajuste? Sim, de 6 pulou para 5,25. BH liderou em 2023 como a cidade com a passagem de ônibus mais cara do país. O número de acidentes com ônibus disparou em Belo Horizonte esse ano. O Sindicato dos Motoristas alega que há sobrecarga de trabalho causada por uma alteração na remuneração que a prefeitura paga para as empresas e pela falta de mão de obra. O ônibus entra na contramão, bate numa lixeira, num carro e num poste. Ninguém se feriu. Segundo o dono do veículo atingido, o motorista do coletivo contou que passou mal enquanto dirigia. Visivelmente transtornado, e eu perguntei ele falou que após a curva ele tinha apagado, desmaiado no volante, perdido o controle do carro. O condutor foi submetido a exames para descobrir por que passou mal. O resultado ainda não foi divulgado. Em março, foi sancionada pela Prefeitura uma lei que altera a remuneração das empresas de transporte coletivo. Além do valor da passagem, as companhias passaram a receber por quilômetro rodado e não mais por passageiro transportado. Foi uma medida para reduzir a lotação, mas que afetou indiretamente o descanso dos motoristas. A sobrecarga seria resultado da falta de mão de obra. Tem casos de motorista sobrecarregado, surtando. Eles estão nervosos, muito cansados. O resultado do estresse ao volante aparece em forma de números. No primeiro semestre deste ano, os acidentes envolvendo ônibus em Belo Horizonte aumentaram 25% em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a junho do ano passado, foram 2.439 ocorrências. Em 2023, 3.063 registros. A maior causa aí hoje é a sobrecarga do motorista, O motorista hoje ele tem passados dias difíceis nessa profissão, porque hoje ele tem que tomar conta do veículo, ele tem que tomar conta do trânsito. E o trânsito de Belo Horizonte já não é um trânsito leve, é um trânsito pesado.
Absurdo chegarmos no termo de R$6 num ônibus que não vale R$1,50. Descumprimento de quadro de horários, com ônibus sucateados, sem manutenção. Eu quero deixar bem enfatizado aqui o quanto que essa casa, todos os vereadores têm lutado para que o transporte coletivo de Belo Horizonte deixe de ser essa miserável indústria de cobrança de preço de passagem caríssimos. São diversos projetos de leis para dar mais transparência. Esse projeto de lei com a possibilidade da prefeitura encampar se as operadoras não cumprirem com os critérios que tem que ser da melhoria. O que a gente quer com tudo isso é que o cidadão de Belo Horizonte tenha um transporte coletivo que seja condizente com o preço da passagem. E o trânsito? As obras feitas nas principais vias da capital, com o suposto intuito de desafogar o trânsito, até hoje não foram concluídas. A maioria encontra-se parada, como a das avenidas Saramenha, Sebastião de Brito e Valdomiro Lobo. E mais, o trânsito só piorou desde então. BH está entre as 50 cidades com o pior trânsito do mundo, estando na 49ª posição. No Brasil, Belo Horizonte fica atrás apenas de São Paulo, com o trânsito que chega a uma velocidade de 13 km por hora em horário de pico. Ah, mas a cidade foi revitalizada? Foi? Para quem? Para os mendigos, os viciados e toda a comunidade LGBT, que se sente a diva do momento para fazer o que quiser pelas ruas da cidade, como cagar, mijar e chupar a céu aberto. Pessoal, infelizmente, nos últimos dias, eu tenho noticiado aqui algumas situações da Grande Belo Horizonte, né? Mesmo porque a situação de moradores de rua está aglomerando demais. Muita gente, muitas pessoas em situação de rua recebendo R$600 do governo e preferem ficar na droga, no álcool e fazendo bagunça. Porque, infelizmente, eu não gosto de mostrar isso, tá? Alguns podem achar nojo, outros nem têm coragem de fazer isso, né? Mas é a dura realidade da nossa Belo Horizonte, ó. Isso aqui é frente de um estabelecimento, tá? Coitado do dono, do proprietário, tem que chegar, tem que lavar e aquele constrangimento todo, né? A nossa ideia é cortar a Bolsa Família de pessoas na situação de ruas, que é dependente químico, alcoólatra, internação. Se não quiser internação, corta a Bolsa Família, pessoal, porque isso aqui, ó, que não pode continuar, tá? Outra coisa aqui, ó, banheiros químicos. Quem sabe seja uma solução, tá? Adquirindo e colocando banheiros químicos, vários banheiros químicos para moradores de rua, infelizmente. Ó, dono de estabelecimento, né, o que seria serviço da prefeitura, não tá dando conta, o pessoal da prefeitura não tá dando conta de fazer a limpeza, né, tá o pessoal ali, ó, isso aqui é de um hotel, isso aqui é do banco, ó, o funcionário do banco também tá aqui limpando a rua, limpando as ruas de Belo Horizonte. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês, hein? Eu tô em outro lugar em Belo Horizonte, eu vou mostrar, porque tem que mostrar, porque a mídia não mostra, não. Repórter Baleiro em cima dos fatos, centro de Belo Horizonte tá um lixo, é lixo e cocô pra tudo quanto é lado. Às vezes o pessoal pode achar engraçado a gente falar assim, mas infelizmente, tá, gente? É lixo rasgado, espalhado pra tudo quanto é lado, é bosta de gente pra tudo quanto é lado, tem que tomar cuidado pra não pisar das merda, tá? Infelizmente, é isso aí, eu sei que tá pensando no final de ano, vim pra centro de BH, meu irmão, vem pra centro de BH pra você ser roubado, pra você pisar na bosta, tá bom? E pra você ser furtado, porque infelizmente ninguém tá fazendo nada, tá? Tá desse jeito, centro de Belo Horizonte. Deixa eu falar com vocês aqui, a prefeitura de Belo Horizonte não teve coragem de mandar os caminhão-pipa lavar a cidade, tá? Após o pré-carnaval, 24 de fevereiro de 2025, 7 horas da manhã, as ruas de Belo Horizonte, tá? Todas as ruas ao qual teve carnaval aqui, próximo aqui, né? Centro de Belo Horizonte aqui mesmo, a Rua dos Tamoios aqui, gente. Olha o tanto de merda. Pontos na parada aí, GBPEC a mais de Belo Horizonte. Gritamos bastante o nome do nosso lindo presidente Lula. E o armário nunca mais! Quem é que não sabe que o PSD é um partido progressista com pautas essencialmente esquerdistas e em prol de movimentos identitários? Foi justamente o que aconteceu em BH. Fuad, bem na reta final das eleições, deu uma guinada à esquerda, comprometendo-se com as ditas minorias. Minorias bem barulhentas, por sinal. E ela vai viver, agora vou saber a verdade. Sem dinheiro, sem amor, com publicidade. Ela tem o carro, não tem o teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu carro. A Rua Sapucaí, por exemplo, conhecida por reunir diversos estabelecimentos boêmios na cidade, foi fechada para atender aos desejos da comunidade LGBT. Como resultado, todo o trânsito na região teve que ser alterado. E a paz e o conforto dos moradores no local? Bom, simplesmente não existe mais.
Todos são obrigados a passar pela rua e ver as cenas bizarras dos homossexuais a céu aberto. Peraí, a rua Sapucaí fechou? Calma, ela fechou sim, mas foi por uma boa causa. A rua mais queridinha de BH vai passar por um processo de requalificação urbana. O projeto está sendo realizado após consulta com moradores da região e o público em geral. A ideia da obra é aumentar o potencial cultural e de lazer da região, para que o público possa aproveitar a rua Sapucaí tranquilamente e com mais segurança. Conseguir atendimento médico nas UPAs de Belo Horizonte tem se tornado um desafio para os pacientes. Os moradores da capital têm reclamado da falta de profissionais e da demora no atendimento. Com a chegada da temporada de doenças respiratórias, a tendência é de que a situação piore. Fomos até a UPA Barreiro, que funciona 24 horas. Mesmo durante a tarde, em que a demanda pelo atendimento é bem menor, as reclamações não param. Pacientes alegam que chegam a esperar até 5 horas para serem atendidos, o que já virou uma rotina. Demora demais e quando chega lá dentro tá lotado, lá dentro também tá muito cheio. Quase 5 horas da tarde, né? Você chegou que horas? Cheguei era meio-dia. Falta médico, com certeza. Porque se tivesse mais médico, não estaria essa espera de 2, 3 horas na fila, com certeza. Fiquei 4 horas aqui com minha filha segunda-feira e agora eu tô 4 horas aqui esperando o ortopedista. E ninguém atende, ninguém fala nada. E fica aí, horas e horas e horas de espera. As 2 outras consultas que eu precisei fazer aqui, demorou na fase de quase 7 horas. É complicado, você tá com dor, né, e tem que esperar bastante tempo, é complicado. Além da falta de profissionais, problema comum nas UPAs, conseguir uma consulta agendada é tarefa difícil. Jéssica mora no bairro Betânia, é mãe de 2 crianças, a Yasmin de 3 e o Geraldo de 10 anos. Ela conta que no posto de saúde do bairro faltam médicos e dentista é coisa rara. Hoje nós temos aqui um dentista, só que um dentista, para poder atender toda a região do Conjunto Betânia, ele não dá conta. Então quando você vai conseguir uma consulta, é daqui 3, 4 meses. A Secretaria Municipal da Saúde informou que depois de controlar a epidemia de dengue nos primeiros meses do ano, a preocupação agora se volta para as doenças respiratórias. Em maio foram 63 mil casos. Já no mês de junho, dados parciais apontam para mais de 17 mil casos. Já foram aplicadas mais de 570 mil doses da vacina contra a gripe a partir dos 6 meses de idade. E com a tendência de aumento das doenças respiratórias logo na chegada do inverno, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um plano de enfrentamento. Para atender os casos de maior demanda, foram contratados 239 profissionais da saúde. Mas, de acordo com um dos sindicatos que representam a categoria, esse número não é suficiente para diminuir o tempo de espera dos pacientes pelo atendimento. Na avaliação do Sindibel, seriam necessários de 3 a 4 vezes mais profissionais que o número contratado para evitar situações e agilizar o atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde. A angústia maior dos profissionais devido, né, esse tempo, às vezes, longo de espera, as pessoas, elas se irritam mesmo e acabam que eles externam naqueles profissionais que estão ali na linha de frente. Então a gente vê, inclusive, o aumento dos episódios de violência contra os profissionais nesses momentos de pressão assistencial. E o tempo todo o pessoal falando que está cansado, está sobrecarregado, está difícil, que precisa aumentar o número de profissionais. Isso é todos os dias, todas as horas. Enquanto o impasse não é resolvido, o que se vê são as UPAs cheias e com longa espera pelo atendimento em praticamente todas as regiões da capital. Vamos até Venda Nova. Demora muito mesmo a chamar, o horário dos exames também demora, tá um pouquinho difícil, viu? Eu tive que pegar atestado para poder apresentar na escola, porque eu perdi meu dia todo com ele aqui. Eu tava com dengue. E eu cheguei aqui 1 hora da tarde, eu fui atendido 7 horas da noite. Na UPA da Avenida dos Andradas, que atende a região leste, os mesmos problemas. Eu já vi que minhas crianças esperam mais de 8 horas. Teve um dia que eu fui embora sem ser atendido com eles. Eles demoram muito a atender, não sei o que acontece. Eu acho que tá faltando mesmo profissional. Eu fiquei aqui mais de 4 horas esperando para ser atendida. E tem poucos médicos para tantos pacientes. Quando chega o período de carnaval, então, deu. Todo mundo recebe o direito de poder andar pelado pela cidade, inclusive dentro dos transportes públicos. Graças a esse povinho medíocre e sequelado pela modernidade, Belo Horizonte anda cagada e mijada por tudo quanto é lado. E aí, será que agora vão acusar a gestão Fuad, assim como fizeram com os governantes de direita? Ou simplesmente vão passar pano para o velhinho de suspensório metido a bom pastor? Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora mexer, sabe o quê? Balacobaco, mexer, balacobaco. E balacobaco, mexer, balacobaco. O amor do príncipe Shahjahan pela princesa e de uma... Não adianta espernear. Os canalhas também envelhecem e morrem. O assunto aqui não é sobre Bruno Engler ter perdido as eleições, mas sobre como BH tornou-se uma das cidades mais sujas, intransitáveis e violentas do mundo. Tudo dentro de gestão Fuad. E a mídia? Bom, simplesmente calou-se. Se for candidato da esquerda, como era o caso do escritor de histórias eróticas contendo pedofilia e estupro, todo mundo é obrigado a trancar a boca e abrir o próprio p***. Será que com o Álvaro Damião as coisas serão diferentes? Ou simplesmente a desgraça vai piorar em Belo Horizonte?